gostaria de saber o nome do senhor, a idade que o senhor tem e quantos anos o senhor trabalhou na Barbosa Marques. Meu nome é Ivonir Franco, 82 anos, 39 anos de trabalho. Senhor Ivonir, o senhor lembra quando foi que o senhor entrou na firma, quem o contratou e qual era o serviço que o senhor tinha que fazer? Quem me contratou foi o senhor Jaci. Eu fui tirar nota fiscal. Naquele tempo usavam talão, a gente botava os carbonos, e aí os pesos vinham nos pedidos, e a gente calculava numa maquinazinha daquela, e jogava na nota fiscal, tirava as notas fiscais. Então eu fui fazer isso. Mas com 6 meses eu fui ser chefe de depósito. E de chefe de depósito eu fiquei assim, uns 4, 5 anos. Aí fui promovido a gerente de vendas. Essa ocasião era lá na Rua de Santana, era meio apertado lá. A gente, no início, foi em 1961, a rua ainda não tinha muito movimento, então dava para o caminhão parar, aquela coisa. Depois, mais tarde, a rua ficou com muito movimento. E aí também o Barbosa Marques quis expandir, né? Aí nós fomos lá para Ramos, fazer o depósito lá em Ramos. Mas na Rua de Santana nós tínhamos lá uma geladeira pequena e só para botar manteiga. Os queijos chegavam em canudos de caminhão e aquilo, descia aquilo, todos a gente jogava aquilo dentro de um tanque para lavar. Aí lavava com a vassoura de piaçava que tinha no motor, aí lavava aquilo tudo, botava no sol para secar e botava na prateleira. Era o queijo cilindro, retangular, que a gente chamava de lanche, e Minas Regina, que tinha o rosto, um retrato da Regina, que era criança, e queijo Minas Frescal, e parmesão. Aí nós ficamos ali algum tempo, aí fomos para Ramos. Em Ramos nós fizemos lá uma cama frigorífica para guardar só manteiga. Os queijos continuavam só nas prateleiras. Sabe? Quando lavava os queijos, tinha que lá. Todo dia tinha que virar aqueles queijos todos para não estragar o queijo. E aí, mais tarde, aí veio o Criovac, né? Então melhorou tudo isso aí. A parte, na época, nós tínhamos só 2 vendedores no Rio de Janeiro. Nós vendíamos para o centro e para a Zona Sul. E aí o Humberto quis ampliar. Aí o Humberto veio para a firma, que ele não trabalhava na firma, veio para a firma. Aí quis ampliar, ele contratou um profissional que tinha trabalhado na Anderson Cleito, chefe de vendas da Anderson Cleito, e na Piraquê. Aí nós partimos de 2 vendedores, nós chegamos até 30 vendedores. E dividimos a cidade toda, passamos a vender em todo o estado do Rio. Esses produtos, quando a gente, no início, a gente embrulhava tudo, todos os produtos eram embrulhados. E mais tarde, aí foram colocados todas nas caixas, aí veio facilitar muito a coisa. Aí nós tínhamos, no início mesmo, a gente vendia mais era manteiga, vinha aquelas caixas de 35 quilos, manteiga sem sal. Nós vendíamos para uma fábrica que tinha aqui no Rio, e vendíamos para lá. Depois é que nós começamos a gente fazia lá em Ramos, que a gente tinha 6 varejos no Rio de Janeiro espalhados na cidade. Então a nossa manteiga nós só vendíamos nos varejos, vinha numa caixinha de papelão, fazia aquilo tudo manual, com uma forma, botava a manteiga ali dentro e tal, aí pesava e tal, aí botava.
Esse trabalho era feito aqui no Rio. É tudo no Rio. Eu nunca... Então vinha manteiga grossa, vinha a bruta. Vinha bruta em caixa de 35. Essa manteiga ficava em Ramos, ela tinha um frigorífico lá. E a quantidade, como a gente vendia muito, a quantidade grande ficava na CCPL, que era um... CCPL é um negócio de vender leite muito grande no Rio de Janeiro, a gente deixava lá, guardado lá. E aí, quando mais tarde, né, a manteiga passou a ser feita em Valadares, porque comprou máquina lá, aquela coisa toda, e aí passou a ser lá em Valadares. Mas aqui no Rio, uma parte assim, interessante, é que quando nós vendíamos muito parmesão em forma para essas casas de vender a massa, aquelas coisas todas. E vinha também assim umas formas com defeito, e eu tinha uma pessoa que comprava aquilo. E mais tarde, quando nós quisemos botar o ralado, aí eu pedi a essa pessoa, precisava ralar aquilo para fazer a amostra, e levamos para o subúrbio, eu, São Antônio e Humberto, vamos lá ralar aquilo. E fez uma espécie de uma panela, lá no Treu, que é uma fábrica grande lá no Treu, e tinha espécie de espécie de um mosquiteiro, ficava em cima, entendeu? Para secar o ralado. Aí aquilo funcionou bastante tempo lá em Carangola, depois mais tarde modificaram aquilo tudo lá. E o ralado a gente botava tudo em caixas, né? Tinha vários tamanhos de caixa. Né? E depois isso aí que eu entendeu essa parte aí, se você quiser fazer uma outra pergunta. O senhor trabalhou mais em conjunto com quem? Qual era o diretor que comandava a área aqui com vocês? Lá eu não era diretor, não, era o senhor Jaci. O Jaci, pois é, mas Jaci Domingos. Mas tinha o superintendente e o presidente da firma. O senhor teve não, aqui era São Antônio, e o doutor José, e o senhor Jonas lá em Carangola. Né? Aí Humberto não trabalhava ainda não. Pois é. Aí depois veio Humberto. Humberto. Como é que era o senhor Jonas? O senhor tinha muito contato com ele? Não, o senhor Jonas não, porque ele ficava lá em Carangola. Mas o senhor lembra de algum contato que o senhor teve com ele? Não, muito pouco. Não... Alguma conversa com ele? Não, muito pouco com o senhor Jonas. Ele ficava lá em Carangola, né? E o senhor Antônio Marques? Esteves Marques? A São Antônio né, conversava muito. Como é que eram as conversas? Toda tarde ele ia lá para o clube comercial, lá conversar lá. Mas é que ele fazia os negócios que ele né? Tinha café, porque a gente tinha café também, armazém de café, e ele ia para lá, na Rua da Alfândega. E ele não tinha carro. E quando ele ia para Roma de táxi, aí eu trazia ele para a cidade de carro, aquela coisa toda, e a gente conversava muito. O senhor lembra de alguma conversa que o senhor teve com ele? Não, mais ou menos conversa natural de bela de queijo, aquela coisa, como é que estava vendendo, como é que falava. E com o doutor José foi menos tempo, né? Mas também a gente fazia alguma coisa, eu conversava também muito junto. Me lembro que quando o Luiz Fernando era pequenininho, mas o Eládio,
Aí a gente tinha a cerâmica brasileira, para fazer aquelas pastilhinhas. Aí o doutor Zé falou, leva os meninos lá para conhecer a fábrica lá. Eu peguei e levei a Luiz Fernando e o Elardes para conhecer a fábrica lá, como é que fabricava. O Luiz Fernando devia ter uns, sei lá, uns 13 anos, por aí, um pouco mais, um pouco menos. E então, os dois eram pessoas muito boas, gostava de conversar, de perguntar as coisas. Então, me lembro no caso dele, a gente estava lá em Ramos, a gente queria passar. Foi quando deixou de ser, o faturamento deixou de ser na mão, e depois passou para formulário contínuo, e do formulário contínuo, sabe o que é formulário contínuo, né? É que vinha já com os carbonos dentro, e passou a ser uma máquina de escrever. Aí nós resolvemos botar computador. Aí estavam as moças todas trabalhando, um montão de moças. Aí o doutor Zé chegou lá assim, a gente, maior sigilo para não. Aí o doutor Zé falou assim, vocês vão ser todas mandadas embora, porque a gente vai botar computador. Essa está chateada? Quer dizer, ficaram assim preocupadas, né? Com isso. Doutor Zé. Lidava também muito com a esposa dele, né? E a gente saía para. Ela gostava de ir lá no Macro, eu levava lá no Macro para fazer compras. Uma vez também encontrei com a dona Maria Helena, lá em São Paulo, que ela era da mesma religião que eu. Aí eu estava trabalhando em São Paulo nessa época, fui trabalhar em São Paulo um ano e pouco. Aí eu combinei com ela, nós nos encontramos lá na igreja, batemos aquele papo, uma pessoa maravilhosa, a mãe do Luiz Fernando, né? Mas o senhor lembra de mais alguma. Antes de a gente ir mais lá para frente, o senhor lembra de alguma história quando o senhor falou que começou a fazer as notas, aí depois o senhor passou para o armazém, o senhor ficou um tempo no armazém. Nesses 5 anos que o senhor ficou no armazém, não teve nenhuma história interessante do diretor chegar, ou do gerente chegar, ou alguma coisa que foi interessante que o senhor viu de produto chegar ou sair, coisa que deu problema, ou não, que foi bacana, o senhor lembra de alguma coisa? Bom, os produtos chegavam, como eu disse, assim, os queijos chegavam em Canudos e outros em Caixa, e tinha aquele problema, aquilo para atravessar no meio da rua, quando a gente estava em Santana, para dificuldade, que tinha que deixar um carro passar, para passar correndo no meio da rua, para descarregar um caminhão. Às vezes não tinha lugar para estacionar, o caminhão dava 10, 15 voltas, porque não tinha lugar para estacionar. Quer dizer, era um problema seríssimo. Quando nós fomos para Ramos, aí melhorou tudo. Então, depois de Ramos, nós viemos para Mangueira, né? Em Mangueira, nós ficamos lá muitos anos, aí foi mais ou menos programado, que eu fui com um pedreiro que foi fazer a câmara, frigorífico, e o lugar de estacionar, né? Eu fui lá com ele, assim, como é que a gente ia estacionar melhor para descarregar? Aquela uma plataforma, né, para a gente descarregar. Aí a gente já tinha uma cama, fizemos uma cama frigorífica grande e botamos frio também lá nos queijos, aquela coisa toda. O senhor Antônio, o senhor tem alguma história com ele? Não? Mas... Não. O José Esteves, o senhor contou que ele falou para todo mundo que ia ser mandado embora, né? Alguma coisa talvez engraçada, alguma coisa que o senhor Antônio falou com o senhor? Não, o senhor Antônio, porque o escritório ficava na Rua da Quitanda e a gente ficava na Rua de Santana. Então era muito difícil o senhor Antônio ir lá, muito difícil. Mas numa dessas que ele foi, o senhor não lembra como é que foi? Não tem assim nada de diferente, não. E na gerência, o senhor estava comercial da Barbosa? Quando eu cheguei, quem era chefe de depósito era o Paulo Costa, que é lá de Carangola, que é irmão do Saulo, que não sei se nós estamos tomando conta lá da fábrica de sabão.
tomava conta da fábrica de SAMU. Não, já aposentou o Saulo, né? Saulo já aposentou. Já aposentou, Já né? aposentado. Quer dizer, então aí vem o Paulo. Aí resolveu-se que o senhor Ribas, ele tomava conta de varejo. Ele vendia, uma época ele foi ser vendedor, depois ele foi tomar conta de varejo. Aí quando o Paulo foi fazer as entregas de varejo, numa Kombi ele fazia as entregas de varejo, o senhor Ribas assumiu o depósito. E uma passagem mais interessante do senhor Ribas é o seguinte, que naquele tempo fazia fila para comprar manteiga, uma fila enorme, e aquilo era E aí deram parte, porque o senhor Ribas não queria vender, o senhor Ribas foi preso, levaram o senhor Ribas preso, depois soltaram logo. Então era um... Mas não queria vender por quê? Porque a manteiga acabava, né? Tanto é que na rua Buenos Aires tinha lá o maior comprador de manteiga nossa, a Alhambra, que hoje, né, já tem fábricas até hoje. A gente, o maior cliente nosso de manteiga era lá. Ele comprava aquela manteiga, misturava aquilo com gelo e botava sal e fazia fila o dia inteiro lá na porta lá. E nós tínhamos na rua de Santana um varejo, né? E aí, mas a manteiga, aí não tinha manteiga para vender, eles cismaram que tinha, entendeu? Aí até que o senhor Ribas explicasse, porque fosse assim, foi um problema danado. Mas é uma parte mais ou menos. Boa. O senhor teve contato com o senhor Luiz? Com quem? O senhor Luiz Esteves? O senhor Luiz, quando eu vi o senhor Luiz pela primeira vez, foi na rua de Santana. Mas ele já estava doente já, entendeu? Eu fui a Valadares uma vez, ele estava lá também, mas ele já estava doente e depois logo ele morreu. Você não teve muito contato com ele? Não. História com ele, não. O seu Theo? Theo, a gente esteve junto, conversava muito. Uma pessoa maravilhosa ele. O senhor lembra de alguma conversa com ele? Não, só conversa informal, né? Seu Samuel, doutor Samuel? A mesma coisa, assim, né? Algum tempo eu trabalhei com ele, mas era muito difícil falar com o Samuel, e às vezes ele aparecia lá na Santana, muito difícil. Então falava muito pouco com o Samuel. Né? E o senhor Humberto Marques? O São Humberto é meu amigo de fé. Conheci ele, devia ter uns 20 e poucos anos, foi trabalhar com a gente. E aí ele foi ser chefe da seção de vendas quando ele entrou. Como é que era? A seção de vendas era na Rua da Quitanda. E daí ele começou a contratar gente criou a seção de venda que não tinha, só tinha 2 vendedores. Aí começou a contratar vendedores, aí contratou esse especialista que eu falei que era da Piraquê e não do São Cleito. Foi quando o Barroso Marques deslanchou mesmo, entendeu? Aí, então, com a chegada do Creovac, aí então foi que a coisa funcionou mesmo muito bem. Nós fomos assim um dos primeiros a usar Creovac no Rio de Janeiro. O que é a Creovac? Hein? O que é a Creovac? Creovac é aquele que cobre o queijo. Aquele plástico que cobre o queijo. Tá. Aí você embalava então, vocês passaram a embalar. Embalagem, aquilo. Aquilo vinha de carambola, né? Passou, vinha embalado. Aí depois o Barroso Marques começou a expandir, aí fez outros queijos, né? Tinha o Cobocó, tinha o
o lanchinho, que era de 1 quilo, aí fizemos um mini lanche de 500 gramas e tomamos conta da cidade. Era um dos queijos que mais vende aqui no Rio de Janeiro. Você pergunta a qualquer pessoa, pela Regina, todo mundo sabe quem é a Regina no Rio de Janeiro. É só você conversar de táxi, você come queijo, qual queijo? Ah, eu trabalhei no Regina, sei, eu compro queijo lá do Regina até hoje. E é o melhor queijo que tem ainda aqui no Rio de Janeiro, né? O seu Luiz Fernando? Luiz Fernando muito pouco também, entendeu? Mas quando criança que ele visitava, como é que era mais o... Não, ele só a única vez que eu vi Luiz Fernando novo foi essa vez. Depois, quando eu já vi, é que ele já era rapaz, já tinha assumido na Valadares. Uma parte gozada que tinha um outro vendedor nosso, chamado Luiz Fernando. Aí o Humberto falou assim, aí trocou o nome dele e falou, e Luiz Fernando, a gente tinha que chamar ele de doutor Luiz Fernando. Depois ele, não sei se você sabe, ele não quis mais chamar assim de doutor Luiz Fernando. Por que ele não queria? Ah, ele era muito liberal, né? Luiz Fernando sempre foi muito liberal, de sair com a gente, de jantar, porque eu ia pouco também em Valadares, entendeu? Eu ia muito pouco lá em Valadares, ia lá só uma vez para acertar uma coisa ou outra. Carangola também eu ia lá, mas só para fazer balanço. Nessas viagens, o senhor fazia muita viagem, além de Valadares, Carangola? Não, só Valadares e Carangola. E como é que eram as suas viagens? Com quem que o senhor relacionava lá? Conversa, teve algum fato interessante que aconteceu? Você lembra alguma data de alguma coisa? Não, em Carangola eu ia no depósito para ver como é que era, fazer balanço lá. Em Valadares eu tinha lá o Fabiano, você conheceu o Fabiano? Não, né? O Fabiano era chefe do depósito, então foi para lá para acertar. Ele estava com dificuldade para montar aqueles caminhões para andar. Então eu fui para lá para dar uma mão a ele, para a gente meter a fazer. Foi um dos meus últimos serviços, foi nessa época que eu fui lá, trabalhei, fiquei lá com ele uma semana, para a gente, porque aquilo tem que montar, né? Naquele tempo usava, agora não, né? Agora vem faturar de Valadares, né? Mas naquele tempo nós tínhamos depósito, vinha em caminhão, aquilo, e então nós pesávamos, nós faturava aqui no Rio. E aí faturava aqui no Rio. Então tinha que pedir, né? Eu pedia tantas formas daquilo, tanto aquilo. Era o meu pedido semanal, que eu fazia toda semana eu fazia um pedido para Valadares, porque a gente tinha um estoque, entendeu? E tinha que ter aqueles produtos que, para que não fosse para a rua, não corresse do vendedor vender e não ter, entendeu? E eu fazia cota para eles, todo vendedor tinha, nós tínhamos um quadro negro, tinha os vendedores, tudo que eles vendiam, eles tinham as cotas, eu, a cada 3 meses, eu fazia aquela cota, primeiro tirava o que era, a gente recebia depois mais do Volk, né? A nossa cota, a cota da filial. E aí eu dividia a cota pelos supervisores, que eram uns 5 mais ou menos, e depois dividia aquilo entre os vendedores. O que eles alcançavam, fazia aqueles cálculos todos, para eles irem para a rua saber o que eles podiam vender, aquela coisa toda. Não podiam passar daquilo, porque senão dava problema. Né? E tinha alguma gratificação para quem? Só um pouquinho. Espera um pouquinho.
De vez em quando a gente fazia concurso, dava televisão para quem fosse, tirasse em primeiro lugar, aquela coisa toda. Teve uma ocasião que não tirou em primeiro lugar, porque ele nunca tinha vendido queijo parmesão. Aí ele vendeu uma forma, aí tirou em primeiro lugar. Então foi. Mas a gente fazia muito concurso. E como é que era o volume de venda dos produtos? A venda do Rio era uma venda boa, muito boa. Você tem Assim. noção de... Os números assim, não me lembro não mais. Não. Mas chegava quantos caminhões de queijo Valadares pra cá, Carangola? 2, 3 por semana, entendeu? Porque aquilo era de acordo que eu precisasse, né? Eu tinha que repor o estoque. O senhor sempre mantinha um estoque cheio? Eu sempre tinha um estoque, sabia mais ou menos que eu tinha a cota da filial. E sabia mais ou menos quanto é que eu vendia. E tinha que ter o cuidado também daquilo, né, de estoque, para não vencer, né? Porque, sabe que vem com a data de vencimento. E aí isso foi outra coisa também. Data de vencimento foi colocado muitos anos depois, que não existia data de vencimento. Então não tinha hoje, vencimento. Antigamente não tinha vencimento, hoje tem vencimento até na água mineral, na cerveja, tem tudo, né? Mas naquele tempo não tinha data de vencimento, entendeu? E como é que... E não estragava? Estragava, né? Mas quando a pessoa comprava uma coisa, se estragasse, eu devolvia ou jogava fora, né? A data de vencimento, se eu não me engano, não é muito, é de uns 30 anos para cá, 40. No início dos anos 60, 70, não tinha data de vencimento, não. Os seus vendedores, eles sabiam que eles podiam vender o que pudesse vender ou eles só podiam ter um limite? Não, foi isso que eu disse a você, eu fazia cota para eles. Pois é, mas ele podia passar dessa cota? Podia passar desde que conversasse comigo que eu tivesse sobra de passar de um para o outro, que não tivesse vendido, entendeu? Mas sempre eles vendiam um pouco mais, mas dava, o meu estoque dava para, entendeu? Só quando estava, porque tinha uma época, a época da seca, né? Aí aquilo tinha que ser rigorosamente na cota, porque a Valadares só mandava a cota, então tinha que ser rigorosamente na cota. Eles saíam para a rua sabendo tudo que eles iam fazer, que não podia vender nada além daquilo. O senhor entrou na fábrica em qual ano mesmo? Eu? O senhor entrou na Barroso Marques? 1961, setembro de 61. Pois é. De lá até o senhor sair, o senhor consegue saber quais foram as evoluções que tiveram no seu setor, na forma de chegar aos produtos, como é que era, as dificuldades? Não, as dificuldades foram essas que eu já comentei, né? Aí, para descarregar caminhão, e depois também para fazer entrega, muito difícil, porque o Rio de Janeiro ficou hoje para fazer entrega no Rio de Janeiro é um martírio, né? Porque ele não pode parar em lugar nenhum, aquela coisa toda. Mas já existia depois, já nos anos 90, já estava com dificuldade para estacionar. Tinha que estacionar longe, entendeu? Aquilo, carregar aquilo e tal. O senhor lembra de mais alguma história com mais alguém que o senhor viveu? Não, agora no momento não. Mas foi uma fase muito boa minha no Barbosa de Máquina. Tanto é que eu trabalhei 39 anos e fui muito feliz na minha vida. O senhor aposentou gerente comercial? Gerente de vendas. Gerente de vendas. Uhum. E o senhor teve muita dor de cabeça? As pessoas com quem se relacionava? Não, porque eu sou sempre de paz, eu nunca tive problema nem com o vendedor, nem com o supervisor, nem com o operário. Felizmente, nunca tive problema.
sempre me dava muito bem com eles. E estava sempre com os vendedores, né? Saía muito com eles, saía à noite, a gente ia tomar, acabava o serviço lá, ia tomar cerveja com eles, lá na rua, lá na Mangueira tinha uma espécie de uma cantina, num posto de gasolina, que era só atravessar a rua. Então, toda noite eu ia para lá tomar cerveja, toda noite era para tomar cerveja. Só tem que cada noite era muito vendedor, mas ficavam uns 4, 5 mil, mas eles trocavam, só eu que ficava todo dia. Eu sempre gostei muito de cerveja. E até hoje. Não tinha brincadeira, não tinha nada sobre a fábrica, não tinha conversa nenhuma sobre nessas rodas de cerveja, conversando sobre serviço, sobre as vendas, sobre o produto? A gente a gente conversava sobre todos os assuntos, né? Mas o assunto de venda, essas coisas, eu deixava mais para dentro, entendeu? A sessão de venda, eu tinha o meu escritório, né, assim. Aí quando eu falava diretamente com os supervisores. Nunca me dirigia assim a vendedor, só para conversar, para dar, assim, mas eu sempre respeitei a hierarquia e falava com os supervisores, eles é que resolviam todos os problemas de cobrança, daquelas coisas todas. O senhor, como gerente de vendas, a qualidade é muito importante, né, do produto. Primeiro... Como é que era a qualidade do produto na época que o senhor entrou até o final que o senhor ficou? Como é que era a qualidade desses produtos que chegavam para o senhor? Não, o queijo prato era muito bom. Era um queijo cilindro e que vinha só de carangola. E como a fábrica é hoje a fábrica de Marília, a fábrica, quer dizer, o leite vinha praticamente dentro dali mesmo, pertinho. Então já fabricava queijo muito bom. Nós nunca fabricamos queijo ruim. Sempre foi queijo de primeira. E o Humberto tinha um princípio também de dizer assim, nunca queria. Que quando chegava assim um vendedor novo, queria vender, isso não é um caso. Porque uma coisa é você fazer queijo X toneladas, outra coisa é você fazer N toneladas, entendeu? Quer dizer, sempre vai dar, aquilo tinha que ser devagar, porque senão dava problema. E nós sempre primamos pelo produto bom. A gente fazia, todo mês eu pegava as amostras de todos os nossos concorrentes, e a nossa também mandava para Valadares para ser examinada. Todo mês eu fazia isso. Mandava para lá para ver se nosso queijo sempre dava, o nosso queijo do Marília sempre dava o melhor queijo. Como é que foi a saída do senhor? Não, a saída, eu fiz 70 anos, né? E aí eu conversei com o Humberto e tal, aí eu saí. Assinei normalmente recebi uma gratificação também. O Humberto mandava depositar, tinha 2 contas de poupança, eu recebi duas poupanças que ao longo do meu tempo, eu trabalhei, ele depositava todo mês lá uma poupança. Quando eu saí, ele me deu um comprovante daquilo para que eu retirasse o dinheiro. Foi uma coisa assim que me ajudou realmente muito, porque foram muitos anos, né? Como é que era a Barbosa Marques com os funcionários? Como é que era a Barbosa Marques, os patrões com os funcionários da empresa? Os patrões, porque eu falo isso para você, né? Só quando o Humberto assumiu é que ele ia mais uma vez por semana lá em Ramos. Mas
o senhor Antônio e o doutor José nunca participaram assim, com funcionário, não. A Humberto, toda semana, ele ia lá em Ramos pra gente ver as coisas, como ele fazia, como é que estava o serviço, aquela coisa toda. E o Humberto começou a trabalhar comigo, né? Quando ele entrou, ele tinha feito um estágio lá em Valadares e depois veio para cá, né? Ele nunca tinha trabalhado em depósito, aquela coisa que é diferente, né? Ele foi muito bem, ele fez curso de venda, né? Foi lá que ele encontrou esse profissional que ele requisitou lá, que ele botou no Avanço Marcos. Mas foi tudo muito bem, foi uma época muito boa. Fiquei muito feliz da minha vida. Sou muito grato ao Barbosa Marques por tudo. O senhor fez muitos amigos ao longo desses anos na firma? Ah, todos meus vendedores, meus amigos, todos, até 7BL lá agora, pergunta lá quem é Ivani, todos os vendedores, meus amigos, supervisores, pessoal de depósito, todos gostavam muito de mim. Todos. O senhor lembra de mais alguma história? Não. Mais alguma fala que aconteceu? Contei muita história já, né? Não. Quando mudou das moças para o computador, como é que foi a revolução na indústria, na empresa? Como é que foi isso? Não, porque aí nós aproveitamos algumas para digitar, né? Aquele tempo foi um computador grande que o Barbosa Marques comprou, enorme assim, aqueles discos, não sei se você conhece, uns discos, um disco desse tamanho, aquela classificadora que perfurava o cartão, né? E tinha aquelas classificadoras para depois botar para faturar. No início deu muito trabalho, aborrecimento danado, porque a gente não estava acostumado. Aquilo dava muito defeito no computador. Aí o chefe do computador tinha que sair correndo de noite para faturar em alguma firma que tinha também. A gente, quer dizer, mas foi ótimo. O computador foi uma fase gozada que eu tinha um gerente de São Paulo, meu amigo, ele falava assim, é o complicador. Eu digo assim, porque você nunca teve que tirar a nota fiscal na mão. Se você tivesse tirado a nota fiscal na mão, enchia a mão, os dedos de calo e tudo, aí você não ia dizer que é complicador, que é realmente computador. É porque no início deu muito trabalho, né? E o faturamento de São Paulo era feito aqui no Rio. No início, a gente mandava aquilo de avião. Mas aí não tinha teto lá, aquilo demorava para chegar, aquela coisa toda. Era um problema danado. Em São Paulo, principalmente nessa época, assim, não tem teto, aí atrasava as entregas todas. Aí eu dei uma sugestão que mandasse um importador. Aí foi até o final, assim, faturava aqui no Rio, ele estava no ônibus aqui, levava aquilo lá, chegava lá, então funcionou o negócio bem. Até o computador ficar bom, né, Maia? Hein? Até o computador... Não, depois trocou, né, para aquele computadorzinho menor, que aquilo já tinha... Já facilitava bem. Mas quando a gente passou de faturamento à mão para o formulário contínuo, aquilo, para tirar aquelas vias, a gente não estava acostumado, aquilo foi um Deus nos acuda. Depois nós aprendemos a manusear aquilo direito, aí tudo foi bem. Mas dava muito trabalho, porque aquilo, quando eu errava, aquilo, para pagar aquilo tudo, aquelas 4, 5 vias para pagar aquilo, era um trabalho danado que dava aquilo. E tinha que fazer, quer dizer, você tinha que colocar no pedido o peso, tinha que fazer
a multiplicação do peso pelo preço, batendo na máquina. Uma pessoa conferia depois para ver se foi passado certo do pedido para a nota fiscal. E dava um trabalhão danado. Seu Rony, a Barbosa Marques está fazendo 100 anos e é uma empresa familiar, né? Por que o senhor acha que ela consegue ter esse sucesso todo sendo uma empresa familiar? Eu acho que que o Barbosa Marques nunca foi, assim, desde que eu conheço, nunca foi deslumbrado, assim, né? Humberto nunca teve o melhor carro, o seu Antônio também não, entendeu? Então, sempre o Barbosa Marques teve os pés no chão. E também porque aquilo era muito bem administrado, cada um respeitava o seu setor, porque a gente, quando eu fiz alguns cursos, né, a primeira coisa que o professor disse para a gente é o seguinte: é muito difícil uma firma passar da terceira geração. Porque quando é você tem seus 3, 4 filhos, sua mulher trabalha, aquela coisa e tal. Aí os seus 4 filhos casam. Aí seus 4 filhos casam. Aí a mulher de um deles foi à França. A outra quer ir nos Estados Unidos. A outra quer morar na Barra. Aí aquilo dava quando era a família trabalhar, mas aí depois dessa opção de gente, só para tirar, então fica difícil, né? Quer dizer, geralmente as firmas aqui vão para o buraco por causa disso. E uma administração, né? Nós tivemos assim, de supermercado ao longo disso, né? Firmas enormes como a Senda, Casa da Banha, Mercearias Nacionais, e disso, tudo faliram, ou foram vendidas, Casa de Maiterra, foram vendidas por administração ruim. A nossa administração, graças a Deus, sempre foi muito boa. Humberto chegou e fazia aquilo tudo 100% funcionar. Lembra mais alguma coisa? Não. Então, muito obrigado pela entrevista, senhor. Eu que agradeço a vocês por ter tido paciência. Desculpe de eu não ter dado as informações assim, mas foi tudo que realmente passou ao longo desse tempo todo. Então tá bom. Muito tá obrigado. Bom? Peraí, só